Omni-Man flutuava próximo ao círculo, seus pés pairando logo acima do chão. Ele estava encarando a própria morte, melhor conhecida nos mais altos escalões da Fundação SCP como o 513. Não era o lendário ceifador encapuzado inglês. Em vez disso, era uma névoa de rostos fantasmagóricos, fundindo-se e se separando uns dos outros. A sala estava cheia de corpos sem vida de guardas e agentes da Força-Tarefa Móvel. Eles não foram páreo para a força imparável do Viltrumite, que tinha apenas um objetivo em mente: derrubar a Fundação SCP. Uma das organizações mais poderosas do mundo foi vencida. O caminho estaria livre para os Viltrumitas tomarem o controle da Terra. Ele já havia enfrentado um grande número de capangas padrão da Fundação com armamento avançado. Agora, ele estava pronto para dispensar o jogo. Ele atacaria diretamente o coração do poder da Fundação, o enigmático Conselho U5. Um a um, ele caçaria e eliminaria o corpo governante incrivelmente poderoso e altamente secreto de toda a organização. E Omni-Man estava apenas começando pelo 13 e trabalhando de trás para frente até o número 1. E o 13 aconteceu de ser a própria Força da Morte, presa dentro de um círculo arcano em uma instalação não registrada no Novo México. Mesmo uma figura tão poderosa e perigosa quanto Omni-Man podia ver a novidade em encontrar a personificação da própria morte em primeira mão. Você está prestes a provar a liberdade. Espero que esteja grato, ele disse. A morte sussurrou. Espero que você também vivencie isso algum dia. Eu tenho controle sobre minhas próprias ações. Sim, até onde você sabe. Com um único soco, Omni-Man destruiu o terreno ritual que aprisionava a entidade. Dissipou-se como fumaça e sumiu por completo. Um abaixo faltam 12. Ele usou a tecnologia Viltrumite para extrair dados dos bancos de dados no local. Surpreendentemente, encontrar as pistas para seu próximo alvo não foi difícil. Que tolice! Talvez eles não esperassem que as pessoas chegassem tão longe, então suas criptografias eram mais fracas aqui. De qualquer forma, seria um erro fatal para todos eles. A próxima missão o levou à Europa, um voo rápido de 1 hora. Os jatos F-30 e um tentaram acompanhar seu ritmo, disparando mísseis e tiros de metralhadora, a maioria dos quais ele desviou e contornou facilmente. Por fim, ele recuou e eliminou seus perseguidores. Ele logo chegou ao seu destino, uma instalação segura escondida no distrito comercial de Lausanne, onde L500 e 12, o contador, estava esperando. Ele não era exatamente o que Omni-Man esperava, um cérebro flutuante em um enorme frasco, conectado a uma série de supercomputadores com uma grande teia de fios. O corpo deste homem havia morrido há muito tempo, mas o Conselho queria preservar sua mente matemática genial para as futuras gerações. Ele era o coração das finanças da Fundação, executando todos os cálculos e contas através da matéria cinzenta de sua mente brilhante, mas descorporificada. E agora outra coisa estava prestes a passar por sua mente: o punho do Omni-Man. Drones armados invadiram o quarto. Alguns estavam equipados com metralhadoras e armas a laser, e outros carregavam explosivos, e todos se dirigiam em direção ao Omni-Man. Conforme cada um colidia com ele, ou atirava, as balas e estilhaços ricocheteavam em sua pele incrivelmente resistente. Logo, o Omni-Man e o O512 estavam na sala. Eles deveriam ter te deixado morrer há muito tempo, disse Omni-Man. Ele enfiou o punho através do pote de plexiglass facilmente, espalhando o cérebro e fazendo o fluido conservante escorrer pela borda do pedestal. 2 eliminados, restam 11. Ele encurralou o 511, o pai das mentiras, em uma base secreta no interior de uma montanha siberiana. Ele precisou matar centenas de soldados fortemente armados para chegar ao homem. Mas no final, ele era tão humano, vulnerável e carnal quanto todos os outros. O fato de ele ser um vestidor elegante
certamente não o salvaria. Omni-Man segurava-o na beira de um penhasco íngreme, com apenas rochas geladas e implacáveis abaixo. Ele leu no arquivo que roubou da instalação o 513, que 11 era o responsável por assinar todas as terminações da classe D. Provavelmente, não era tão bom ter alguém gerenciando sua própria demissão. Com um sorriso privado, Omni-Man o jogou pela borda. Eleven gritou durante toda a queda, até que um estrondo brutal o silenciou. Restam apenas 10. Omni-Man teve sorte de encontrar a próxima, o 510, a arquivista, uma mulher que frequentemente se escondia na biblioteca do viajante. Ele nunca teria conseguido encontrar uma das entradas para sua biblioteca se não fossem pelas instruções deixadas nos mesmos dados que ele havia roubado anteriormente. E desta vez ele teria um pouco mais de luta. Nos corredores infinitos e sinuosos da biblioteca, a arquivista lutou contra o Omni-Man com todas as habilidades mágicas adquiridas dos tomos arcanos deste lugar atemporal. Ela lançou bolas de fogo e desencadeou explosões elétricas poderosas que faiscavam em seu corpo Viltrumita. Eles causaram dor, mas nunca pareceram realmente causar danos. Omni-Man decidiu terminar com a situação. Ele mergulhou e assassinou o arquivista com um único golpe decisivo, espalhando seu sangue pelos livros. Restavam apenas 9 para matar agora, e a fundação cairia e Viltrum adicionaria a Terra ao seu vasto império. Em um arranha-céu no centro de Nova York, Omni-Man enfrentou Donna Wade Taylor Zero, 59, uma geóloga renomada que foi recrutada para o Conselho do Setor Público. Sendo uma humana comum, ela não tinha esperança de sobreviver contra Omni-Man. Quando ele arrebentou a janela, ela pegou uma MP5K debaixo da mesa e encheu a sala de balas. Pouco tempo depois, ela estava morta e Omni-Man tinha mais sangue em suas luvas. O 5-8 já estava cuidado quando o Omni-Man chegou. Descobriu-se que ele havia sido assassinado pelos outros membros do Conselho anos atrás, após suas ações resultarem em uma violação de contenção mortal do SCP-682. Ele não se frustrou com a notícia. Omni-Man ainda tinha muitas pessoas para matar hoje. Com o 5-8 já morto, Omni-Man imediatamente se dirigiu a um complexo em Kandahar, onde o 5-7 estava testando novas armas anômalas. Omni-Man se tornou um sujeito de teste involuntário para uma dessas armas, e quando foi atingido no peito por um projétil de uma railgun experimental, ele teria vergonha de admitir que isso tirou seu fôlego. Mas apenas por um momento. Seven estava lá embaixo, observando. Uma mulher sul-asiática de meia-idade, usando um elegante terno executivo, rodeada por guerreiros táticos de elite, portando armas a laser. Perfeito. Faça isso bem rápido e direto. Omni-Man desceu como uma ave de rapina, resistindo aos disparos de laser que ricocheteavam em seu corpo invencível. Ele atingiu o chão como um míssil, causando uma onda de choque que matou a Seven e todos os operativos ao seu redor. Era mais um membro das pessoas mais poderosas do mundo a ser enviado para o túmulo. Faltam apenas mais 6 para concluir a missão. Ele não esperava que a missão o levasse a um grande rancho no oeste do Texas, onde o próximo membro do conselho, o 5, passava seus dias. Ele era Rufus King, o 5-6, também conhecido como o Americano. Ele ganhou esse nome, se vestindo como um cowboy clássico, completo com uma gravata bolo, chapéu de 10 galões e umas grandes botas velhas. Quando Omni-Man voou para dentro, Rufus puxou um par de 6 armas anômalas de coldres em seus quadris, disparando perfeitamente rodadas de Magnum no ex-herói homicida. Surpreendentemente, Omni-Man sentiu o impacto de cada tiro atingindo seu corpo, martelando seus músculos e parecendo drenar sua força. Você acha que alguma das suas bobagens alienígenas pode vencer a engenhosidade americana anômala Viltrumite? Rufus latiu com um sotaque texano distinto. Vou te quebrar como um bronco indomável, seu pequeno ranhoso. Omni-Man odiava admitir, mas este terrível texano o encurralava.
Ele levava um rosto cheio de chumbo anômalo sempre que tentava se aproximar. Em certo momento, Omni-Man girou e se chocou contra o solo. O americano avançou em sua direção, desenrolando seu estranho chicote favorito. Ele estava prestes a amarrar um super-humano, mas o Omni-Man alcançou o chão e pegou uma pedrinha. Ele jogou na cabeça do americano, perfurando seu crânio e matando-o instantaneamente. Mais um morde-a-poeira do Texas. 055 e 054 realizavam uma reunião de emergência na Austrália, dentro de um veículo blindado em movimento, buscando elaborar um plano para contra-atacar a ameaça que devastava seus números. Todos eles tiveram um choque terrível quando o veículo em que estavam foi levantado para o céu e depois jogado no chão a velocidades incríveis. No interior, todos, incluindo membros do conselho e guardas, logo ficaram com a consistência do terno de Chunky. Restam apenas 3 para matar. O 5-3 era uma IA facilmente deletada após a destruição de seus bancos de dados em Berlim, o que cortou a comunicação entre os membros restantes do conselho. Era surpreendente quantos membros do conselho nem sequer eram humanos, mas todos caíram ou desapareceram da mesma forma. O penúltimo perigo era o 5-2, uma mulher com chapéu e chale cobrindo quase todo o rosto. Acompanhados por um estranho e idoso assistente, eles não apresentaram resistência quando o Omni-Man desceu à frente deles. "Você não demonstra medo", disse Omni-Man. "A morte chega para todos nós", respondeu a mulher. "Apenas saiba que ao me matar, você não está fazendo isso porque é sua decisão." E o Omni-Man realmente os matou, mas ele não entendeu o que ela quis dizer. O dia de carnificina entrou para a história. A Fundação SCP jogou tudo o que tinha na luta. Forças de elite, tecnologia de ponta e suas defesas mais impenetráveis. Mas não foi suficiente. Omni-Man passou por todos eles, deixando apenas devastação em seu rastro. 12 dos 13 membros do Conselho O5 estavam mortos. Tudo o que restou foi o mais velho e misterioso de todos, o 5-1. E enquanto Omni-Man teve que caçar os outros, este enviou-lhe um comunicado psíquico, dando as boas-vindas. "Estou na África subsaariana, Nolan. Acabei de enviar as coordenadas, encontre-me." Não demorou mais de 5 minutos para o ex-super-herói, vingativo, chegar ao seu destino. Parecia um pedaço anônimo de deserto, até que um soco no chão estilhaçou a carcaça à prova de bombas de um bunker subterrâneo. Omni-Man flutuou para a escuridão abaixo em busca do último alvo. Aquele que realmente traria a maior ameaça à sua missão na Terra, a Fundação SCP, a seus joelhos. "Não adianta se esconder", ele disse. "Estamos apenas adiando o inevitável." Uma voz vinda da escuridão soou dizendo: "Você não acha que foi fácil demais encontrar todos nós?" A organização mais secreta do multiverso e um rastro de migalhas levou você a cada um de nós. Omni-Man não precisava entreter essa bobagem. Ele tinha sua missão, e não havia maneira nesse universo ou em qualquer outro que ele tropeçaria neste obstáculo. Ele desceu o mais fundo no bunker, que assumiu a estranha qualidade de uma casa de espelhos escurecida, preservada por algum tipo de ilusão anômala e estranha. Mas isso não o impediria, apenas o atrasaria. Sua caçada prosseguiu nos estranhos e tortuosos corredores do misterioso bunker. Foi quando ele ouviu a voz novamente. "Você é um soldado, Nolan. Você deveria estar acostumado com seus pensamentos não sendo seus." Com sua audição aprimorada, ele se concentrou na direção da voz e voou nessa direção em alta velocidade, atravessando parede após parede de concreto sólido no caminho. Mesmo assim, não havia alvo do outro lado, só mais corredores estranhos e retorcidos. "Você acha mesmo que esses truques bobos vão me deter?" "Te parar?" "Nolan, eu estive te ajudando o tempo todo", disse a voz desencarnada. "Uma vez por século, acho valioso ter uma mudança de pessoal."
Conflitos internos no conselho podem prejudicar a execução de tarefas. Nestes casos, é valioso trazer um elemento externo para fazer uma limpeza. Nolan se recusou a ouvir. Claramente, isso era apenas mais um jogo de mente idiota humano. Ele encontraria essa criatura inútil e a esmagaria como um inseto. Subitamente, um holofote iluminou o Omni-Man com uma luz branca intensa. Seus olhos rapidamente se ajustaram ao brilho, e ele viu um homem muito velho parado na escuridão, envolto em trapos, com olhos frios e cruéis. Este era o 051. Bem, você queria me ver. Aqui estou eu. Antes que ele concluísse, Omni-Man agiu. Mas algo o parou em seu caminho. Era como se uma mão invisível, de força impossível, o estivesse segurando no lugar. Ele olhou para trás e viu que algum objeto arcano havia sido preso em sua sombra. Era o SCP-272, um velho prego de ferro capaz de fixar qualquer um no lugar se sua sombra for perfurada. Apesar dos esforços, Omni-Man não conseguia se mover. Sua incrível força era inútil. Ele estava à mercê do estranho velho, que tirou de suas vestes um dispositivo com um grande gatilho vermelho. Eu encomendei um projeto que era controverso entre meus contemporâneos, disse o 51. As crianças, 9 jovens psíquicos de poder excepcional, foram utilizadas como baterias para obter o máximo proveito de suas capacidades. Era a única maneira de virarmos o jogo contra um certo grupo de manipuladores da realidade muito mais destrutivos do que você mesmo, Nolan. Omni-Man se esforçou, seu corpo tremendo sob a pressão, veias saltando e tendões do pescoço tensionados. "Vou te despedaçar átomo por átomo!" gritou o Viltrumita. "Engraçado", disse o 51. "Eu estava pensando em fazer o mesmo com você. Eu poderia ter feito isso a qualquer momento. Apenas achei que você deveria saber." O 51 acionou o gatilho do seu aparelho. Em uma zona distante e não divulgada, sob uma milha de concreto, as crianças foram ativadas. A força psíquica combinada deles atacou Nolan em um nível quântico, manipulando e contorcendo as partículas subatômicas que compunham seus menores componentes. Ele deu mais um grito de raiva, e então ele se foi, deixando apenas um espaço vazio, onde costumava estar. O 51, sozinho novamente, sorriu. Nolan foi muito útil nos planos de reestruturação. Amanhã começa a promoção dos novos membros. Confira agora a Fundação SCP com One Punch Man, a surpresa de Saitama e Rick e Morty mais poderosos que a batalha do cientista louco da SCP. E mais.